Tem gente que faz a gente duvidar da própria percepção. Você explica, se esforça para ser claro, e no final parece que o errado é sempre você. A pessoa se vitimiza, distorce o que você disse, e de alguma forma você acaba pedindo desculpas sem nem saber por quê. E o pior é que você começa a achar que você está ficando louco. Só depois de um tempo percebe que era um jogo, aquele tipo de manipulação sutil que vai te desgastando até você perder confiança em si mesmo. E no vídeo de hoje você vai aprender como identificar um narcisista. Fica até o final. Bom, pessoal, não tem como falar de narcisismo sem pensar nas aulas que eu tive em 1998, no terceiro ano de faculdade de psicologia. O que era para ser aprendido nessas aulas? Psicopatologia teórica e prática, onde você ia entender as doenças psicológicas. Era normal, quase todos os meus colegas, e eu inclusive, tu vais lendo as doenças psicológicas, as características, e tu começa a dizer: eu tenho um pouco de mania, eu tenho um pouco de depressão, eu tenho um pouco de transtorno desse tipo, eu tenho um pouco daquilo, talvez seja esquizotípico e tantas outras ideias. Pois bem, o que eu vou falar agora são características que uma delas ou duas delas não te transformariam em alguém que seria narcisista ou que estaria se relacionando com alguém narcisista. Então vamos lá, vamos falar de narcisismo. Ora, narcisismo vem da mitologia grega, que em última análise é um cara que se apaixonou pelo próprio reflexo e acaba, em última instância, se afogando, olhando para o reflexo no lago. Então a gente pode brincar com a ideia de que o narcisista é aquele que se afoga na própria paixão por si mesmo, na própria idolatria por si mesmo. Essa seria a definição técnica de narcisismo. Pois bem, características de uma pessoa narcisista. Primeiro, ela se acha espetacular. Veja bem, se achar espetacular em uma coisa na vida, digamos que fosse, sei lá, o Pelé dizendo fui um dos melhores jogadores de futebol do planeta na história do futebol. Isso não tem nada de narcisismo, isso é bastante real. Dura quando tu começas a achar que tu és muito bom naquilo que tu não és. Pô, Baiara, mas muita gente faz isso. De fato, muita gente acha que sabe o que no fundo não sabe. Agora, quando a gente sabe o que de fato a gente sabe, e a gente diz eu sei isso e tu não te confundes, tá tudo certo. Quando você começa a achar que você sabe o que você não sabe, aí começa a ser um problema. O narcisista muitas vezes tem certeza em saber o que ele não sabe. E o pior de tudo, aquilo que ele não souber, ele fala, isso é bobagem. É importante aquilo que eu sei profundamente, mesmo que você não entenda o quanto eu sei. É nessa linha. Essa é uma característica do narcisista. Outra característica do narcisista é o cidadão que não erra. Erram com ele. O erro dele é não saber lidar com o erro do outro. É divertidíssima essa ideia. Então, qual é o seu problema? E a pessoa fala, o problema no fundo é que eu não sei lidar com as fraquezas ou falhas ou faltas do outro em relação a mim. Não que eu as tenha, mas no fundo eu só erro porque eu não sei lidar com o erro dos outros. Difícil as pessoas que sabem aceitar com os próprios erros. Mas a hora que tu juntas, sei tudo, com erro em nada, a coisa começa a complicar. Porque, primeiro, inclusive, a pessoa não vai mudar. Como é que alguém muda achando que está sempre certo ou perfeito o tempo inteiro? Então, as pessoas que são narcisistas, ou que têm o que seria chamado de transtorno de personalidade narcisista, no fundo, eles vão ter duas dessas características muito arraigadas, muito enraizadas. Sei tudo, inclusive aquilo que eu não sei. Quando dá ruim, a culpa é sempre do outro, nunca minha. Terceiro ponto. Tem pessoas que se olham no espelho e quase dizem, eu vou casar comigo mesmo, porque eu sou tão bom, eu sou tão gostoso ou gostosa, que nossa, eu sou uma maravilha. Os outros me agradam, os outros não estão no meu nível, mas eu me relaciono com os outros. Os outros são uma mera diversão, e muita gente pensa assim. São relações muitas vezes bastante utilitaristas. Eu estou com essa pessoa não porque ela vai me agregar alguma coisa, porque ninguém pode agregar alguma coisa de fato a mim, porque eu já sou completamente completo, eu já sou uma pessoa evoluída quase. A pessoa pode não dizer isso, mas ela pensa desse jeito, ela age desse jeito, então no fundo é quase como se estar com ela é uma permissão que ela te dá para que tu tenhas a honra de estar na presença dela. Veja bem, muitas pessoas dissimulam isso. Muitas pessoas aprenderam a falar de uma maneira que dá a entender que elas são o que elas nunca foram e nunca serão. A palavra pessoa vem do grego persona, que significa máscara. As pessoas usam máscaras que muitas vezes
dão a entender que elas têm uma humildade que é inexistente, tal qual como a princípio era Sócrates. Só sei que nada sei. Ora, Sócrates foi um dos homens mais arrogantes que existiram. Era mais fácil ter dito que Sócrates teria dito: só sei que os outros nada sabem, mas eu sei muito. Os outros é que não sabem. Tolo aquele que acha, não tolo, vai, mas apenas ignora o fato de que Sócrates não dizia que ele nada sabia, ele dizia praticamente: vocês nada sabem, mas eu vou explicar tudo que vocês não conseguem me explicar. Então não é bem como só sei que nada sei. Ah, mas então você está falando que Sócrates podia ser um narcisista? Bom, tomar as devidas proporções, sim. Quando o cidadão dá a entender que ele sabe muito mais que os outros, ao mesmo tempo fazendo de conta que ele nada sabe, ele está usando uma máscara de sem nada, mas ao mesmo tempo está dizendo que sabe mais do que o outro. Que é discutível se ele sabe de fato ou não mais do que o outro. Mas é apenas uma das ideias. Então, na hora que tu começa a juntar todas essas ideias, todas essas características, sou melhor que os outros, sei o que eu não sei, os outros erram comigo, o meu erro é que eu não sei lidar com os erros dos outros, passa a impressão de ser bonzinho, todo mundo me olha como eu sendo uma pessoa super tranquila e humilde. Aí é que vem muitas vezes a manipulação. Muitas vezes as pessoas fazem coisas que dão certo, mas não sabem exatamente por que deu certo, mas dá certo. Então é difícil dizer, foi uma manipulação intencional, no sentido de que ela percebeu o que ela fez para dar certo, ou se ela apenas fez e deu certo. Tal qual como uma criança que chora e sabe que se ela disser eu te amo, ela tem efeitos com a mãe ou com o pai que são enormes. Ela pode não saber explicar, mas os efeitos estão ali. Então tem níveis de manipulação. Pouca manipulação, manipulação extrema. Geralmente, quem ama demais o espelho não dá espaço para amar outra pessoa. Se você está com alguém que a princípio se admira demais, se valoriza demais, se parabeniza demais, mesmo que de forma indireta, e você no processo cada vez mais se sentiu menor, cuide. É possível que você esteja se relacionando com alguém narcisista. E várias das coisas que eu falei, eu sei que você pode dizer, mas será que eu sou um narcisista? Ora, o verdadeiramente narcisista não vai se perguntar se ele está errado ou não, porque ele sabe que ele está certo. Mas quem sabe, se de repente nós tivermos características narcisistas, se a gente começa a se questionar, a gente também pode deixar de ser narcisista e começa a ser mais realista. Temos coisas apaixonáveis, temos coisas gostáveis, temos coisas desgostáveis e cometemos tantos erros na vida que fica difícil a gente se olhar no espelho e dizer: nossa, eu sou a melhor pessoa que existe. Enfim, espero que tenha valido esse tempo de vocês e até a próxima.